Boa tarde, irmãos em Cristo Jesus e todo o povo da Igreja de Cristo na Terra. Eu quero, a partir deste momento, dividir um entendimento com relação à realidade que temos vivido como Igreja de Cristo aqui na Terra atualmente, falando acerca da perseguição da igreja, a perseguição que a igreja está sofrendo no presente momento, pelo mundo todo, em especial aqui na nossa nação brasileira. E para fundamentar este entendimento que Deus me direcionou sobre este tema, quero me basear aqui no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, 18, que é uma garantia do próprio Senhor Jesus Cristo com relação à sua igreja, que diz assim o versículo 18, capítulo 16 de Mateus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem-amados irmãos e amigos, eu acompanhando o noticiário quase que todo dia aqui na minha casa e vendo o que a igreja tem passado, a perseguição que ela tem sofrido nesta terra. Acompanhando em especial, em um determinado dia, assistindo o telejornal, acompanhando aquela situação de uma realidade realmente que nos mostra uma perseguição implacável de um grupo, uma parte do corpo de Cristo como igreja, lá na Angola. Eu não tenho problemas em citar a placa da igreja, mas o assunto não é com relação à placa de igreja, é com relação ao corpo de Cristo, em que eu sou um membro do corpo de Cristo. E assistindo, um determinado dia aqui na minha casa do telejornal, vendo uma cena realmente muito forte, muito chocante, com relação à perseguição dos cristãos ali naquele país da Angola. A polícia espancando, sem compaixão, com violência, mulheres, pastores, batendo ali mesmo, com extrema violência, com vontade. E eu vendo aquelas cenas, o próprio Deus me abriu um entendimento espiritual para ver pelos olhos do Espírito, ali através daquelas cenas, o sofrimento daquele povo, o sofrimento daqueles irmãos ali na Angola, dos fiéis ao Senhor. A polícia daquele país espancando os fiéis, os irmãos em Cristo. E Deus me fez ver pelos olhos da fé aquela violência ali, que o próprio inimigo, o próprio Satanás, usando aquelas pessoas para praticarem aquela extrema violência. Batiam mesmo com tamanha violência, tamanha força, que o cacetete caía longe das mãos deles. E ali Deus me fez ver, atentou os meus olhos fixamente para aquelas cenas e me deu o entendimento de que o próprio inimigo ali, satisfazendo a sua vontade contra o povo de Deus, espancando, violentando aquele povo. Meus irmãos, temos que estar firmes com o Senhor, porque apesar de toda essa violência que a igreja tem sofrido, isto está revelado na palavra, que neste mundo passaríamos aflições, e temos passado sim, sofrido perseguições,
seja por palavras, seja por infâmia, difamações, mas a violência na prática sendo mostrada aí pela televisão. Só não se convence disso quem não quer. Mas está aqui a garantia do próprio Senhor, do próprio Deus, porque nenhum pastor é dono de igreja. Dono da igreja é Cristo, está aqui a palavra que acabei de ler. E o Senhor deu uma garantia para a sua igreja, para o seu corpo na terra. Por mais que sofresse perseguições, como tem sofrido, aflições, ofensas, mas está aqui a garantia do próprio Senhor Jesus Cristo, de que toda a trama do diabo, do inferno, não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Porque Deus é maior, Jesus é maior, porque Ele derramou o seu sangue, foi para salvar a alma de todo aquele que nele crê. E aquela situação ali, acompanhando pelo telejornal, é muito, como membro do corpo de Cristo, eu me senti realmente uma aflição na minha alma, vendo aquela cena de violência extrema, vendo a ação do inimigo, o Espírito Santo me fazendo sentir em que cada pancada, em que de maneira covarde aquele povo estava sofrendo daquela polícia ali em Angola. Deus me deu o entendimento no meu coração, que cada pancada que aquele pastor recebia, que as servas do Senhor recebiam, estavam batendo não em homens meramente, mas estavam batendo no próprio Deus. Porque quem toca na menina dos olhos do Senhor, irmãos, está tocando no próprio Deus. Quem violentar a menina dos olhos do Senhor com extrema violência está tocando na menina dos olhos do Senhor, irmão, com extrema violência. O próprio Senhor sente. E o Senhor me direcionou para fazer este vídeo, para lançar este alerta. Mas um alerta não para nos acovardarmos, não para recuarmos da batalha, mas para nos despertar uma fé maior, uma confiança maior no Deus em que nós servimos. Podemos todos nós, qualquer um de nós estamos prestes, vulneráveis a sofrer essa violência na rua. A perseguição da igreja ela é real, amados. Veja o que está acontecendo aqui na nossa nação brasileira. É ameaça constante contra o povo de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza e divido esse entendimento dessa certeza com a fé que eu tenho no Deus que estou servindo. Uma certeza que eu tenho é de que quem está cometendo toda essa violência contra a igreja do Senhor terá o troco do próprio Senhor. Porque o diabo já está perdido. O diabo já está sentenciado. Mas a igreja, ela tem uma promessa de ser mais que vencedora em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, a nossa maior arma é a oração. A arma do crente é a oração. Porque Deus está com os olhos atentos a que tudo em que a sua igreja está sofrendo e passando nesta terra. Gente que
não sabe o que fala contra a igreja, gente que usa de ameaça sem saber com quem está lidando, pensando que está lidando meramente só de relação de homem para homem, mas quem mexe com a igreja do Senhor, irmão, é muito mais além de uma relação meramente humana, somente de homem para homem. A relação sobe aos céus. A violência daquele que comete contra um membro do corpo de Cristo nesta terra, sendo este membro fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, fiel, sendo servo de fé. As pessoas não sabem com quem estão lidando, não sabem quem estão tocando, pois cada dor, cada perseguição, cada ofensa sofrida por um membro, seja de um ministério ou membro individualmente falando, o que faz contra os tais, está fazendo contra o próprio Deus, irmãos. Eu quero dar mais um exemplo pela palavra de Deus, porque eu fui separado para falar da palavra de Deus. E por isso estou fazendo este vídeo, para falar pela palavra de Deus. Eu quero dar mais um exemplo de um homem que se atreveu a afrontar um servo de Deus. E olha o resultado, para confirmar o que eu estou falando. Quem toca no servo de Deus, está tocando no próprio Deus. Vamos para o exemplo da palavra de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 19. Vou ler a partir do versículo 10. Um homem chamado Senaqueribe, que era rei da Síria. Este homem se atreveu a insultar um servo de Deus. Mas ele nem imaginava que ele estava insultando não somente o homem, mas insultando o próprio Deus vivo, que a tudo vê, que a tudo sabe. E olha o resultado. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura, as livrar os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã, a Arã e a Resfete, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei Aramate e do rei Arpade, é o rei da cidade de Serfaim, de Rena e de Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. E a partir do verso 20, irmãos, depois que Ezequias orou e também pediu ao profeta para que consultasse a Deus, e Deus usou o profeta Isaías para mandar resposta à oração do rei Ezequias. Então,
Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Deus de Israel, que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontar-te e blasfemar-te? E contra quem alçar-te a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontar-te o Senhor. E disserte, com a multidão de meus carros, subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros, e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Então, veja bem, ele afrontou o Deus vivo. Mas só que o Senhor assim falou acerca do Senaqueribe no 32. O que aconteceu com ele? Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará mão nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com este escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Irmãos, Deus enviou o anjo que acabou com Senaqueribe, acabou com o exército de Senaqueribe, para sabermos que com Deus não se brinca. E hoje nós vemos aqui na nossa nação brasileira quanta maldade contra os servos de Deus, quanta perseguição, quanta violência. Mas a palavra que eu li lá em Mateus 16, 18, o diabo pode usar quem ele quiser, ou o homem pode se deixar ser usado pelo diabo como quiser. Mas uma certeza, pela palavra de Deus que prego, o Senhor nos dá uma garantia da sua proteção e do seu livramento, como igreja dele, como menina dos olhos dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Este é o recado do Deus vivo para todo aquele que se levantar contra a sua igreja nesta terra. Porque todo homem que glorifica a Deus, todo servo de Deus fiel a Ele, jamais será abandonado pelo Senhor e terá sempre o seu livramento, a sua justiça a seu favor. Então pensemos bem, irmãos. Pensemos bem como igreja de Deus, que a coisa não está para brincadeira. Mas não vamos ficar apavorados com medo de Satanás, com medo das suas afrontas, das suas violências, das suas palavras infames que tem usado contra a igreja do Senhor. Basta somente nos atermos na oração perante o nosso Deus e, com certeza, do céu, resposta descerá contra todo aquele que se levantar ou perseguir a igreja de Cristo. Que Deus abençoe e muito obrigado.